paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, uma boa tarde, tudo bem com você? Espero aí que esteja tudo bem, se não tá, vai ficar, em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai guiar essa tarde, como sempre tem guiado, nesse Teologia em Família de hoje. A gente vai estar falando sobre o tema O que esperar do futuro. E hoje a gente está aqui num visual meio diferente, vou estar falando eu, que sou a Cláudia Santos, o Anderson, o Lucas, e vamos estar falando sobre o que esperar do futuro. Você bem sabe que o Teologia em Família trata de temas, né, da atualidade, situações do dia a dia, à luz da palavra do Senhor. Então, compartilha aí com alguém, divulga o trabalho, se prepara para participar, porque está começando agora o Teologia em Família. Uma boa tarde, amados. Que Deus abençoe, que a graça e que a paz do Senhor esteja aí com você, onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, seja no trânsito, aonde você estiver, que a presença do Senhor seja com a sua vida. Estamos começando agora o Teologia em Família. Creio que você já conhece, né? Um programa que a gente está sempre tentando auxiliar com conselhos de coisas do dia a dia, conselhos práticos de situações do dia a dia que eu e você passamos e gera dúvida, e às vezes a gente fica aflito, ansioso, e não vamos falar puramente por uma especulação do que eu acho, do que o Anderson acha, do que o Lucas acha, mas vamos falar à luz da palavra do Senhor. E esse programa é uma realização do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, onde nós temos o intuito de que cada um aprenda mais da palavra do Senhor. Se você tem o desejo de estar estudando a palavra do Senhor, conhecendo mais, aprendendo mais para ter mais intimidade, fala com a gente. A gente tem aí, eu creio que um curso que vai se adequar exatamente àquilo que você precisa. Nossa visão é que realmente as pessoas sejam transformadas através da palavra do Senhor. Então, está com vontade de fazer o curso? Não, mas eu não tenho tempo, não tem problema. Você vai ver que tem um curso que vai se adequar à sua necessidade. Porque hoje nós temos 3 modalidades. Nós temos o presencial, o semipresencial e o à distância. Então, de qualquer forma, vai atender a sua necessidade. Não tem mais para onde fugir, amado. Dá para você fazer. É um curso que cabe no seu bolso, o valor é bem em conta, já com material didático incluso, plantão tira dúvida, videoaula, tem o certificado ao concluir o curso. É uma grande bênção, tá? É um curso que não despreza os dons do Espírito Santo, não é fantasioso, não vai fantasiar a palavra, não é a palavra como ela é um curso bem completo, uma bênção. Tá? Então, eu sei que se você está assistindo esse Teologia em Família, é porque você tem prazer em estudar, em conhecer a palavra do Senhor. Então, se você tiver desejo, pode falar com a gente. Temos os telefones aí disponíveis, você pode entrar em contato que a gente vai estar ajudando a esclarecer. Se surgir uma dúvida, mas como que é que funciona esse curso? Olha, eu não entendi isso. Olha, como que a gente manda tudo direcionado, tudo certinho para você. Né? E se precisar conversar com a gente, como a gente sempre diz aqui, independente do curso, qualquer outra coisa, um pedido de oração, um aconselhamento, ou seja, o que for necessário, o que você precisar, estamos aqui também, pode contar com a gente. É isso, Anderson? Graças a Deus, isso mesmo, Cláudio. Então é uma alegria estar com os irmãos, que Deus abençoe. Nós temos certeza que vai ser um tempo aí de muita edificação, né? E falando sobre essa temática de hoje, né? Sobre o que esperar do futuro. É interessante, Cláudio, porque quando você pega a etimologia da palavra, a ideia em si, né, da palavra futuro, né, os irmãos estão nos assistindo aí, essa ideia de futuro se fala de algo que ainda não aconteceu, né? Algo que ainda não aconteceu, né? Algo que está por vir. Esse intervalo de tempo que se inicia após o presente. Então a gente está vivendo hoje, aí aquela ideia assim, como é que vai ser amanhã, como é que vai acontecer, algo que ainda não alcancei, um objetivo, uma meta que não vem. Então, isso mexe muito com a gente. Sim, né? Então, a gente está aqui com o Lucas, né? E o Lucas aí fazendo parte, aí, sempre fez parte da equipe, né? Mas agora aí também compartilhando com a gente. Teologia em Família, a gente está aqui em família, né? Para bater esse papo, e eu acho que esse lance do futuro mexe um pouco com a gente, não mexe, Lucas?
Amados, o microfone dele está sem som, mas a gente vai corrigir aqui o probleminha. A gente está, na verdade, amados, como vocês viram, a maioria das pessoas estão comentando aqui do cenário novo. Uma bênção, amados. É o Senhor que vai proporcionando, né? A gente vai tentando mudar. Se não der certo, a gente volta, a gente vai tentando. E hoje o Lucas está aí com a gente. Está corrigindo aqui um problema do microfone, mas eu creio que vai dar certo. E eu já queria aproveitar, então, para estar saudando alguns irmãos que já estão com a gente. A Kézia já colocou, olha, que legal o novo cenário. A paz do Senhor, Kézia, Deus abençoe, que bom que gostou. A Alessandra, minha irmã também, a Alessandra, o Marcos e a Belle, que estão sempre juntos aí com a gente. A paz do Senhor também colocou, está bonito, hein? Está aparecendo no cenário da Rádio Band News, ó. Que bênção, é Deus que prepara. E a Cássia mandou a paz do Senhor para a gente também. A paz do Senhor, Cássia, que Deus abençoe você, o Daniel, a Axa também, em nome de Jesus. A Kézia também, toda a família dela, em nome de Jesus. A nossa irmã Dolores, a paz do Senhor, irmã Dolores. É um prazer tê-la conosco, que Deus abençoe. E cada um dos irmãos, né, aqueles que não estão podendo escrever nada, não estão podendo falar, mas estão aí sempre ligados, ouvindo aí um pouquinho mais de conhecimento da palavra do Senhor. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz. Tem pessoas que às vezes a gente não vê comentar aqui, mas quando às vezes a gente vai na igreja da pessoa, está indo ministrar, a pessoa, olha, eu assisto vocês, não perco uma quinta. Às vezes eu não consigo comentar, né? Às vezes eu não consigo comentar, mas eu estou sempre participando. E isso é muito bom, né? Esse carinho é muito gostoso, né? A gente sente aí, é muito legal esse acolhimento dos irmãos. E o nosso propósito é que você seja impactado, tocado pela palavra de Deus, né? E nessa temática, né? O que esperar do futuro, né? Fala aí, o futuro mexe com você? Dá aquele frio na barriga? Ou você é aquela pessoa desencanada, tipo assim, não, eu não estou nem aí, não. Eu procuro nem ficar pensando muito, porque tem aquele, né, Cláudio, que vive o aqui e agora, né? Ele não se preocupa muito. Mas tem aquele que é um pouco mais ansioso, né? Tá sempre, por exemplo, a gente fala muito do SPA, né? Síndrome dos pensamentos acelerados. Então, essa síndrome dos pensamentos acelerados está muito ligada a essa ideia de futuro também, sim, né? Sim, mas eu acho que hoje é difícil, né, amados? Você pode bem dizer, você tem a liberdade, viu, amados? Para você que de repente está entrando hoje e não conhece, aqui a gente funciona o seguinte, tem o tema que hoje é o que esperar do futuro. Estamos falando, né, desse tema que é algo que eu creio que, como o Anderson falou, mexe com todo mundo. E a gente vai tentar trazer o esclarecimento, um conselho à luz da palavra do Senhor. Então, você tem liberdade aqui de compartilhar a sua ideia, a sua experiência, de falar, tá? Você fica à vontade para estar falando com a gente. Mas eu acho, Anderson e os irmãos que estão, e o Lucas aqui também, eu acho que, na verdade, é difícil alguém que não se preocupe, pelo menos um pouquinho, com o amanhã. Não é? Acho que você tem que estar muito ligado em Deus. Você tem que estar muito focado em Deus, muito confiante em Deus, para você, de repente, por algum dia, mesmo que seja um dia que você está ali meio, né, devagar, ali, de buscar o Senhor, mas algum dia eu creio que todos nós já nos preocupamos com o amanhã, né? Mas eu acho que mesmo ligado em Deus, Cláudio, essa ideia do futuro, ela mexe com a gente, por conta simplesmente de nós termos sempre essa questão do tipo, não, eu creio em Deus, e aí como é que vai ser? Sabe por que você falou? Não, só se ele tiver muito em Deus, se ela tiver muito em Deus. Mas quem é que eu vou te falar um negócio? Os irmãos estão nos assistindo aí, acho que pode falar. Pensa num culto que mexe com a gente, é o culto que a gente sabe que tem revelação. Né? E eu creio, viu, irmão? Eu creio nos dons. Não, nós gostamos de saber o que vai acontecer. Então, tá ligado ao futuro, não tá? Com certeza. Eu queria também aqui, aproveitar, já saudar alguns irmãos. E também tem comentários. A irmã Tamara está mandando a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha amada. Que Deus abençoe você e sua casa. Irmã Milene Moura também. Oi, gente, a paz. Oi, também a paz. Deus abençoe, irmã Milene. A irmã Tamara já colocou, olha, mexe demais. Acho que quando nos tornamos pais, isso aumenta. A gente começa a se preocupar mais com o futuro, né? A gente não se preocupa mais com o nosso, mas sim com o futuro deles também, verdade. Eu acho que a gente, no normal, até se preocupava, mas não era tanto. Aí quando se fala dos filhos, a gente já fica fazendo planos, pensando, mas e isso? Como que vai ser aquilo? E realmente, né? Eu acho que cada um, né, tem um tipo de preocupação, né? De repente, aquilo que não me afeta, às vezes eu falo com o Anderson, né? Anderson fala, tem coisas que me afetam um pouco mais, que eu fico preocupado no futuro, mas em um aspecto, e ele já em outro. E eu creio que cada um dos irmãos também,
Voltou aí, Lucas? Acho que voltou. Não, não voltou, não. Então a gente vai tentando aí, amados. Deixa eu falar para vocês, irmãos, com relação a essa ideia do futuro, e os irmãos estão falando que mexe demais com a gente, tem muitas pessoas hoje que estão enfermas emocionalmente, e justamente por conta dessa ideia de não sabe como é que vai ser o amanhã, como é que isso vai se desenvolver. A gente vive muito, Cláudio, num contexto de instabilidade, principalmente no nosso país. Os irmãos que estão nos acompanhando aí sabem que a nossa nação vive essa instabilidade. E a nossa proposta hoje aqui dentro da Teologia em Família é justamente trazer uma ideia do que a Bíblia fala para nós acerca desse assunto. Então, Cláudio, é interessante que isso não é só uma preocupação nossa. A gente tem alguns contextos bíblicos que, em algum momento, isso também mexeu com os discípulos que andavam com Jesus. Então, os discípulos que andavam com Jesus, teve um momento da caminhada deles que eles estavam muito ansiosos por saber o que ia acontecer, como é que as coisas iam ficar daqui para frente. Então, a gente enxerga isso, e eu até queria pautar aqui esse texto, para ser com base aqui do nosso bate-papo. Amém. Lá no livro de Atos, Cláudio, Atos capítulo 1, você que está em casa e se quiser anotar, no livro de Atos capítulo 1, eu acho que a partir do verso 4, a partir do verso 4, Atos capítulo 1, a partir do verso 4, dá para a gente ter essa ideia, que o texto diz assim, ó, eu vou pegar aqui na minha Bíblia, diz assim, ó, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, que de mim ouvisse. Porque João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Olha a pergunta deles. Para os irmãos que estão nos assistindo, existe um pano de fundo aqui, Cláudio. Qual que é o pano de fundo? Jesus, ele ressuscitou. Sim. Reuniu os discípulos que estavam dispersos, né? Inclusive Sim. era Pedro, todo mundo. A gente comentou até semana passada um pouco sobre isso, né? Justamente. Jesus reúne os discípulos que estavam todos dispersos, irmãos, e aí agora ele começa a demonstrar eles por um período de 40 dias. Sim. Jesus ressurreto. Então você imagina como que estava o coração deles, cara. De repente a gente achou que tudo estava acabado. Jesus morreu, cada um voltou para a sua vida normal e tal, aquela coisa toda. Agora esse Jesus vem, reacende essa chama, reunindo todo mundo. Sim, a esperança volta, né? Volta, tal. E aí os caras estão assim, e aí? E agora? O que vai ser daqui para frente? Eu acho que isso rola com a gente, Sim. não rola? A gente, enquanto a gente está nessa terra, né, a gente tem que tomar cuidado, porque, como você mesmo disse, né, os discípulos, eles andavam com Jesus, mas eles estavam ainda ansiosos pelo futuro, das coisas daqui. Não está dizendo que eles estão certos de estarem ansiosos, porque a gente vai ver bem o que discorre aí no texto. Mas, amado, isso acontece comigo e com você. A gente anda com Jesus, a gente vê os milagres de Jesus, a gente ouve o que Jesus está falando, os conselhos, as direções que ele está dando, e tem hora que ainda assim nos bate uma preocupação, uma ansiedade pelo como vai ser os dias aqui. Né? E se a gente for falar do contexto, creio que você muito provavelmente vai falar de qual que era o momento, porque se eles estavam ansiosos por como seria, o momento deles ali não era fácil, né? Na verdade, você tem toda essa ideia da perseguição, né? Roma tinha dominado ali os judeus e não estava fácil para eles, né? Então, essa pergunta deles tem muito a ver com o contexto, né? Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles têm uma mentalidade, porque, por exemplo, dentro de Israel, você tinha a espera do Messias. Existia a ideia do Messias pastor, aquele que viria para apacentar a Israel como um rebanho, mas também a ideia do Messias guerreiro, né, do Machia, aquele que viria assim para, tipo assim, vai restaurar a nação ao poder. E vai governar ali, vai trazer entendeu? toda... Então, tinha essa expectativa. Então, os caras estão dizendo assim, meu... É agora. É agora. E quando eles estavam com Jesus, e até a ideia, né, do Tiago e do João, né, que a mãe deles pede assim, Senhor, no teu reino, põe
um filho meu à direita, o outro à esquerda, tal. E sempre essa é a ideia dos discípulos, eles tinham essa ideia. Como é que vai ser o reino dele? Como é que a gente vai estar? Vamos ser ministros? O que que vai ser? Então, A tinha sempre visão, essa né? ideia, A visão de quando o Messias viria, eles tinham toda essa ideologia de que seria para a terra, né? Tanto que eles esperavam a vinda de Jesus de uma outra forma. Inclusive, eu creio que a gente vai estar falando isso mais para frente, até do nascimento de Jesus, está se aproximando aí, né? Uma data festiva, eu creio que a gente vai estar falando sobre isso. Mas eles esperavam, todos os judeus esperavam de uma outra forma, que viesse para a restauração daquele momento, né? Do terreno ali, sendo que eles não sabiam que tinha muito além, né? Para acontecer. Antes de continuar, eu queria aqui saudar também, ó, entrou aqui para está participando com a gente, pastor Ronaldo. Ô, meu amigo, Deus Paz abençoe. Senhor, pastor, e toda a família, a esposa, a filha, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Uma Milena Moura colocou, família linda e abençoada. Ô, minha amada, você que é linda. Deus Obrigado abençoe. pelo carinho. O pastor Davi, a pastora Claudenice, amo essa família. Nós também amamos vocês. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor. É uma bênção tê-los conosco. O Esdras também entrou. A paz do Senhor, Esdras. Que Deus abençoe. A gente fica muito feliz, gostoso porque vocês estão sempre participando. Eu estava até comentando aí esse final de semana com uma das pessoas que entra, que é bastante gostoso quando a gente vê um comentário, uma situação, né, que o irmão passou, isso é muito bacana, porque vai sempre agregando e Deus vai tratando. Seu microfone está funcionando, Lu? Som. 1, 2. Som. Os irmãos podem falar também, tá? Se os irmãos estiverem ouvindo o Lucas, dá um toque. É que a gente está se readequando, irmão. A gente tem aí um estúdio novo. O Lucas está participando agora com a gente, né? Fazendo um teste aí da aparelhagem, então, se adaptando, tá bom? Mas vamos seguindo. Claro, eu queria pensar aqui, a gente está falando de futuro, né? De futuro, e Deus abençoe os irmãos que estão aí conosco. Isso. Mas eu queria pontuar aqui, eu acho, para a gente até bater esse papo aí, Tá bater esse papo, a ideia é justamente o seguinte, que, na verdade, eu acho, Cláudia, que o ser humano ele é estritamente limitado com relação ao futuro. Eu acho que não é a proposta de Deus a gente ficar muito assim preso a isso. preso ao futuro. Eu penso que o Não, ser humano é limitado a isso. Eu creio que Deus ele sabe tanto o cuidado que ele tem para conosco, que ele fala, para que se preocupar com isso? Se a preocupação fosse tão boa, né, com o futuro, ou seja, com o que for, não nos trazia tantas sequelas para a saúde e só traz coisa ruim, não é verdade? Porque a gente tem vários textos, irmãos, que o próprio Jesus tratando, ele diz assim, não estejais ansiosos por coisa alguma, né? Ele mesmo cita lá, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, a proposta não é que nós ficássemos preocupados com amanhã, mas esse trem mexe com a gente. Ou se mexe, meu Deus do céu. Eu acho que, na verdade, quando nós falamos das síndromes de ansiedade, né, as pessoas que têm dificuldade em dormir, a depressão, elas vêm todas, eu creio que de um contexto assim, sempre da preocupação com o que vai acontecer, esse excesso de preocupações, né? A gente não está falando assim de não planejar, mas viver só, vou viver hoje e o resto, né? Não, a gente pode ter planejamento, mas até o acontecimento desse planejamento, a gente tem que falar, Senhor, olha, eu planejei aqui, mas se não for para ser assim, está nas tuas mãos. Não é a gente andar largado, mas também não está tão apreensivo por, meu Deus, será que vai acontecer? Como será que vai ser? Agora, principalmente eu acho que nessa época, eu creio que esse é um tema bem propício, a gente está falando de uma época que a gente está ainda dentro de uma pandemia, então muita gente ficou preocupada, se eu for, quem vai cuidar do meu filho? Se eu perder o emprego, como que vai ser? Né? Porque aconteceu com muita gente. Então, assim, só que isso acaba sendo algo errado, porque a gente está desconfiando do cuidado de Deus. E a ideia é que vai chegar no final do ano, né, Lucas? Vai chegar no final do ano, a gente vai ficando mais... Eu, pelo menos, sou assim. Meu Deus, como é que vai ser? Senhor, tem misericórdia. Eu não sei, irmão, se você é igual eu, mas, assim, a gente tem uma expectativa muito boa, né, dessa chegada de final de ano, né, das festas, mas se você não tomar cuidado, você já está sofrendo por janeiro. Meu Deus, IPVA, IPTU, escola e tanta coisa, não é? Exatamente.
Agora deixa eu aproveitar, vou até perguntar aqui para o Lucas, porque a gente tem uma visão, né? Cada um falei que a gente tem uma visão. Quando fala de preocupação, Lucas, assim, seja no contexto da sua vida, biblicamente falando, o que você tem visto? O que você tem achado nesse sentido? Bom, voltou? Tá cortando? A gente vai corrigir esse erro, irmãos. Eu creio que na próxima ele vai conseguir participar melhor. Mas, amados, vocês podem também falar, né, nesse sentido. Por exemplo, veio essa pandemia. Os irmãos se preocuparam, né, porque a gente está falando da preocupação com o futuro, né? E a palavra mesmo, Jesus sempre disse sobre isso, né? Ele nos ensinou várias lições sobre isso. Ele disse para a gente não estar inquieto pelo amanhã, né, querendo saber como que vai ser, mas disse que bastava a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, quando ele diz isso, tem mal suficiente para o dia de hoje, preocupações suficientes para o dia de hoje, para a gente estar apreensivo pelo, ai meu Deus, como que vai ser amanhã? Então, amado, eu creio que esse tema, né, o que esperar do futuro, ele veio ao meu e ao seu encontro. Se você está apreensivo, meu irmão, minha irmã, pelo como vai ser, como o Anderson mesmo disse, está chegando o final do ano, a gente fica, meu Deus, como que vai ser? E o ano que vem, meu Deus, já 2021, nossa, eu lembro, ontem parece que foi ano 2000, agora está em 2021, e parece que vai passando o tempo, vai ficando mais difícil. Calma, amado, calma. Se você olhar para o decorrer da sua vida, quantos momentos difíceis você passou? Mas, por um acaso, algum deles o Senhor te deixou na mão? Não é verdade? Com certeza. E é interessante porque dentro do texto que a gente está usando aqui como base, Cláudio, os discípulos fazem uma pergunta, né? Lá no Atos, capítulo 1, no verso 6, ele diz assim, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restabelecer o reino a Israel. Eles estão preocupados assim, Senhor, como é que nós vamos ficar, economicamente falando, como é que nós vamos ficar a nível até mesmo de nação, como é que vai ficar a nação? A ideia é mais ou menos assim, eu acho que se aplica muito bem ao nosso contexto. Como é que vai ficar o nosso país? Né? Como é que vai ficar o nosso país? Como é que vai ser daqui para frente? Isso. E eu acho que a resposta de Jesus para eles, eu acho que é fantástica, eu acho que fala muito conosco aqui, que a resposta de Jesus é simplesmente essa: a vós não compete saber os tempos e as estações. O que Jesus está dizendo? De uma maneira bem simpática e gentil, não é da tua conta. Não é da tua conta. Não tem nada a ver com você. Então, Cláudio, eu penso que o ser humano, sim, tem estreita limitação com relação a essa ideia de futuro. Por exemplo, um outro texto bíblico, Deuteronômio 29 e 29. O texto diz o quê? As coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem aos homens e aos seus filhos. Aquilo que Deus revelou era para a gente saber mesmo, sim, e descansar nele, nas promessas. Mas aquilo que Deus não revelou, ele tinha um propósito com isso. Era de propósito. Então, se ele não revelou, é porque não é para saber, não é exatamente. Ó, a irmã Tamara tá compartilhando aqui com a gente. Ó, eu mesmo já estou há 1 ano desempregada. Então, as preocupações aumentam. Não pensar no futuro é difícil para mim. A irmã Tamara, eu imagino mesmo, porque a gente realmente se preocupa, como a irmã tinha dito, sempre mais com os filhos. Mas eu acredito que se Deus tem falado conosco hoje nesse tema, se Ele colocou esse tema, é porque é para a gente descansar. Porque a gente se preocupa muito até com o tema do programa. Até ontem, irmãos, o tema era outro, não era, Anderson? Nós tínhamos o Lucas também, a gente comentou que até a gente falou, o Lucas vai participar, compartilhamos, ó, a gente vai orar, a gente sempre ora em cima do tema, estuda, procura direcionamentos bíblicos, enfim. Até então estava tudo certo, né, Anderson? Sem dúvida. E de repente hoje Deus... Há 1 hora antes do programa. Eu acho que um pouquinho. E aí o Anderson falou, vamos então falar sobre esse tema? Eu falei, nossa, porque eu também dentro de mim, meu Deus, esse tema, o outro, né, anterior, parece que ainda não tinha descido bem ao coração. Mas quando surgiu esse outro, então eu sei que tem propósito. Então, a irmã Tamara, não só a irmã Tamara, mas a irmã Cláudia, os irmãos que estão aí, então calma. Não vamos andar preocupados. Porque o que acontecia com os discípulos ali? Olha a situação que acontecia. Amados, a gente vê no decorrer dos evangelhos que eles estavam oprimidos nas mãos dos romanos.
A gente está vendo aí situações acontecendo, eles tendo que pagar impostos, muito altos, inclusive. Tem hora que Jesus foi ali, eles queriam coagir Jesus. Jesus falou, não, Pedro, fica em paz, vai lá, só pesca um peixe e pega dentro da A boca. providência para hoje vai ter. Não é? Então, assim, quando a gente vai lendo os evangelhos, vai vendo que a vida deles não era tão fácil, mas que Deus nunca deixou de cuidar deles e mandar providência. Às vezes podia ser no último instante, mas não faltou nada. É que, na verdade, isso mexe bastante com a gente. Até queria mandar paz para a irmã Erinalda, né? Isso, a paz, a irmã Adriana Coelho também, que até mencionou aqui, ó, verdade, se não tivermos cuidado, vivemos com essa inquietação e não viveremos a paz que Deus tem para os seus. Mas é que a grande questão, Cláudia, dessa ideia do futuro, e até os irmãos colocam, aquele que está, de repente, passando pelo desemprego, outros estão passando por algum tipo de enfermidade, passando por algum tipo de dificuldade. Qual é a grande questão? Que todos nós precisamos entender? Que nós somos limitados. E eu gosto de usar esse exemplo, e você sabe, a gente está sempre junto. Eu já usei isso numa ministração, falando algo parecido. Irmãos, pensa aqui comigo, você que está nos assistindo e está nos acompanhando. Se hoje Deus abrisse o leque da revelação, vou usar essa expressão aqui, e Deus mostrasse como você estaria daqui 10 anos, 5 anos, não vou nem colocar 10, 5 anos. E você hoje é uma pessoa que planeja, tem planejamento, tem sonhos, metas. Agora pensa comigo, imagina que tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você idealizou, e você está contemplando isso. Deus te levou num êxtase espiritual e você está contemplando tudo isso. Agora, imagina que de 100 coisas que você idealizou, que você sonhou, 99 aconteceram exatamente conforme você planejou, mas uma não. Quando nós voltássemos, Cláudia, dessa visão, desse arrebatamento de sentidos, sabe o que ia acontecer com a gente? A gente ia glorificar Deus. Nossa, eu vi, meu Deus, 99% das coisas que eu sonhei aconteceram. Mas essa uma ia nos fazer sofrer hoje. Meu Deus, por que não deu certo? É verdade. Meu Deus, por que não aconteceu? O que todos nós precisamos entender? Deus, muitas das vezes, Ele mostra parte do nosso futuro, mas Ele não mostra tudo. E muitas das vezes Ele também não mostra o processo que nós vamos passar, porque se Ele mostrar o processo, muitos de nós vão desistir. Não é verdade? Exatamente. E a irmã Tamara está aqui acrescentando ao que ela tinha dito, né, que ela havia uma preocupação por ela estar desempregada, mas disse que Deus tem cuidado e vai cuidar cada vez mais, irmã Tamara. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, vai continuar cuidando. Nós somos prova viva disso, do cuidado de Deus, né? A gente não pode dizer que não se preocupa, porque tem dias que a gente está com a fé lá, oh, meu Deus, eu tenho certeza, tá não bombando, importa. Estamos passando, mas estamos vencendo e tal. Mas tem dia que a gente fala, meu Deus, olha. Porque quando a gente olha para a adversidade, a gente pensa que não vai conseguir. Mas quando a gente está olhando para o Senhor, porque os discípulos ali, eles estão conversando com Jesus, mas eles dão uma olhadinha para o que está passando em volta, e aí surge essa preocupação, mas como que vai ser? A gente vai continuar aí sobre o domínio de Roma? O Senhor vai vir aqui governar e nos já dar essa... Já prenderam o Senhor, já mataram o Senhor, a morte não pôde te segurar, o Senhor ressuscitou, legal. Era um clima bem tenso que eles estavam vivendo. Mas e aí, o que vai rolar daqui para frente? A gente agora está tranquilo, estamos seguros, o Senhor vai reinar aqui. E, na verdade, não foi bem isso. E o interessante é que, assim, muitas vezes a gente quer garantir o futuro e a gente não está nem preocupado com a eternidade. Só que, na verdade, nós temos um Deus que Ele sabe o que Ele tem para nós a eternidade. Verdade. E sabe que a eternidade é muito mais importante do que o futuro. E olha o que Jesus está falando, né? Logo na sequência, Ele vai dar uma resposta demonstrando o quê? Esse futuro aí que vocês estão preocupados é pouco demais. O que eu estou promovendo aqui para vocês é falar da eternidade, não é isso? É algo maior. Então, ele diz justamente o seguinte, né? A vós não compete saber os tempos e as estações. Mas quando você olha o verso de número 7, ele diz assim, ó, mas o meu Pai já os reservou ou estabeleceu pelo seu exclusivo poder. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender, o futuro não pertence a nós. Os tempos e as estações não pertencem a nós.
Tem coisa que Deus não vai te mostrar. É. Tem coisa que Deus não quer te mostrar. Então não adianta você ficar angustiado. Meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Não adianta você ficar indo, lá a irmã revela, lá o outro revela. Irmão, lógico, se Deus quiser mostrar, Ele vai mostrar, Ele Sim. vai revelar para você em sonho, vai se manifestar a você. Mas tem gente, Cláudio, que fica assim nessa inquietação tão grande, e onde ele sabe que tem alguém que é usado por Deus no dom de revelação, ele vai atrás. Né? Isso é tão perigoso É também, né? perigoso, que você Porque, pode ó, ouvir até eu já besteira. eu já vi pessoas que estão tão preocupados, amados, com o futuro, tão preocupados com isso, que na verdade, assim, o que a gente tem que entender, acho que a nossa preocupação, se é que pode dizer preocupação, que eu acho que essa palavra não é muito agradável ao Senhor, mas o nosso cuidado tem que ser em andar buscando fazer a vontade do Senhor. É a garantia de que o negócio vai dar certo. É Ele estar conosco no barco, como a gente sempre tem dito. Então, amado, essa preocupação com o amanhã, não é, acho que tem que ser o que está em alta na nossa vida. Tem que ser assim. Eu já ouvi até um irmão comentando o seguinte, que a gente tem que tirar isso. Na verdade, foi o próprio, acho que Spurgeon, né, que a gente estava ouvindo um sermão dele, estava falando o seguinte: irmão, faz o seguinte, porque ele estava citando aquele texto que não é para a gente estar inquieto por coisa alguma, mas que antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com ações, orações, súplicas e ações de graça. O texto de Filipenses 4, né, ele estava citando. E ele falou, irmão, se nós pegássemos as nossas inquietações, as nossas preocupações, né, qualquer preocupação que chegar diante de você, e você tirar dessa caixinha, dessa inquietação, dessa preocupação, e fizesse uma caixinha de oração, e tudo que vier para causar preocupação, você já transformar em oração, você ia ter uma vida muito melhor. Por quê? Porque você ia viver orando muito mais, ia ter uma intimidade muito maior com o Senhor, porque imagina, todo tempo você está falando, Senhor, olha, veio isso aqui que quis me preocupar, mas olha, eu já vou entregar nas tuas mãos, eu creio que o Senhor vai fazer uma obra. Ou seja, a gente não ia ter nada de preocupação e muito de intimidade com Deus. A ideia, por exemplo, quando Jesus diz assim, a vós não compete saber os tempos e as estações, mas o meu Pai já reservou pelo seu exclusivo poder, é simplesmente mostrar para nós o seguinte: o seu futuro está nas mãos seguras de Deus. Então, assim, o meu Pai reservou pelo seu exclusivo poder. Ou seja, embora nós não saibamos o que vai acontecer amanhã, o texto nos afirma que o amanhã está na mão de Deus. Sim. E aí, Cláudio, eu queria pensar até aqui filosoficamente, você que está nos assistindo agora, eu queria pensar com você filosoficamente. Por quê? Porque o amanhã não existe. Para nós, o amanhã não existe. Aí, talvez você está me perguntando assim, mas como é que o amanhã não existe? A resposta é simples. Quando o amanhã chegar, para você, quando amanhã chegar, ele não vai ser amanhã. Ele vai ser o quê? Hoje. Então, para nós, o amanhã não existe. Percebe? Então, se eu ficar preocupado com o amanhã, eu vou viver, não sei se cabe bem essa palavra aqui, mas uma utopia, algo inatingível, algo que eu estou ansioso, eu estou me preocupando, e é interessante a ideia da palavra preocupação, porque você tem um prefixo pré, né? E a ideia do prefixo, o pré, quer dizer o quê? Antes, Isso. de antemão, ou seja, e preocupação, né? Então, pré, antes, e ocupação, ocupar-se. Então, eu estou me ocupando com algo antes. Antes mesmo de acontecer. Antes mesmo de acontecer. E aí traz justamente essa ideia para nós. Se eu me preocupo antes e não acontecer, eu simplesmente me desgastei à toa, não é isso? Sim. Agora, se eu me preocupo antes e chega lá na hora também acontece, eu me desgastei 2 vezes. Sim. Então, o que a gente precisa entender? O que Jesus disse, a vós não compete, mas o meu Pai já reservou pelo seu exclusivo poder. Ou seja, descansa, porque o teu amanhã está na mão de Deus. Descansa, porque a tua vida está nas mãos de Deus. É isso que a gente precisa entender, Cláudio. Exatamente. E, amados, como eu estava falando até da eternidade, né, que é justamente o foco, quando o Senhor ele trata com as nossas vidas, não é o tratar aqui na terra. Ele vai nos abençoar aqui na terra? Claro que vai. Ele vai cuidando, ele sabe qual que é a nossa necessidade. Como o próprio, acho que é Mateus 10 que fala, né, que não é para se preocupar quanto à vez de comer, de beber, para olhar as aves do céu, que elas não semeiam e nem cegam, e todos os dias elas têm um alimento.
Até o próprio lírio, que é uma flor. Mateus 6, do 25 Mateus ao 6, 34. Isso, eu falei Mateus 10, é Mateus 6. Então, a própria flor, o lírio, que ele fala assim, ó, hoje está lá bonitão, né, que se vestiu muito melhor, nem Salomão ficou tão glorioso quanto o lírio. E ele diz, ó, mas o lírio, que hoje está ali, amanhã está sendo queimado no fogo. Se Deus cuida dele, como não vai cuidar da gente? Ele vai cuidar da gente, você pode descansar. Eu sempre cito esse versículo, porque eu gosto demais, diz o seguinte, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então, assim, Deus ele está cuidando, e a gente tem que confiar nisso daí, e não ficar se desgastando. Eu costumo até dizer para o Anderson, a gente se desgasta com uma preocupação, que nem sabe se vai acontecer a situação adversa ou não, e às vezes Deus está cuidando de tudo, na verdade, às vezes não, Deus está cuidando de tudo, a gente só vai ficar doente, e quando a vitória vier, como que você vai estar para desfrutar dela? Você Doente, não tem saúde, acabadinho? né? Não, então vamos se animar, sabendo, sempre lembrando que Deus ele não vai negociar a sua eternidade por conta do seu futuro. Né? Tem coisas que vão acontecer, que às vezes, ai, Deus está doendo, mas fique em paz, Ele está preparando o melhor. Às vezes de uma situação que pareceu adversa, Deus faz uma coisa muito maior do que a gente esperava. É interessante, Cláudio, porque você está falando isso aí e eu estava pensando, né? Muitas pessoas de uma situação que foi até mesmo desagradável, de uma perda de emprego, de algo, acabou nascendo a partir daí uma oportunidade. Verdade. Né? E Deus entregou grandes coisas. Então, muitas das vezes, a gente está preocupado com amanhã, mas Deus está usando a circunstância da nossa vida para nos tirar da nossa zona de conforto. E aí, você estava falando do Mateus 6, do 25 ao 34, né? Jesus diz assim, ó, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Né? Basta cada dia o seu mal. Aí eu linko com Isaías 43, o verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O que ele está dizendo para nós? Dia nem era dia, e eu sou. Glória a Deus. Ou seja, nós estamos preocupados com o dia de amanhã, e ele está dizendo assim, ainda antes que houvesse dia, eu já era, eu já sou, ou seja... Ele que criou o dia, né? Ele que criou. E se você é instrumento dele, então descansa, porque ele está cuidando de você. Né? Então, a gente está aqui, e esse bate-papo legal, Teologia em Família, óbvio, né? Quantas das vezes o Lucas mesmo, pai, não se preocupa não, e eu preocupado nesses dias, pai, fique em paz, se preocupa não, Deus está no controle, e é verdade, a gente precisa entender, mas na prática, Cláudio, não é tão simples. Não, mas eu acho que a gente vai aprendendo. O importante é assim, é como a gente sempre fala aqui, né, que tem o sábio, o inteligente e o tolo. Como que funciona isso? O sábio, ele aprende olhando as experiências do outro. Ou seja, se o outro se preocupou lá e quebrou a cara por se preocupar porque Deus providenciou, ele fala, não vou fazer igual ele. Não vou ficar preocupado. Vou já tentar, né, confiar. Agora o inteligente, ele de repente quebrou a cara, mas ele percebeu que ele não deveria agir assim e na próxima ele vai agir melhor. Ou seja, me preocupei, não foi necessário me preocupar, né? Vi que Deus providenciou, então foi tolice me preocupar, agora eu vou tentar descansar no Senhor. Mas tem o tolo. O que é o tolo? Como que ele faz? Ele errou, viu que errou, se preocupou de repente, viu que essa preocupação não valeu de nada porque Deus cuidou, só que vai acontecer uma outra situação e ele vai de novo se preocupar e vai se desgastar e vai tentar ir atrás de um, vai tentar resolver com o outro, vai tentar... Só que quando, muitas vezes, eu não estou dizendo que a gente não tenha que agir, só que muitas das vezes a gente tem mais que confiar no Senhor. Às vezes vai acontecer como aconteceu lá quando Deus guerreou a favor de Josafá. O que Deus disse para ele? Vocês precisam ficar mesmo agitados e preocupados e vão fazer alguma coisa. Não, Deus falou, está em pé e só vê o livramento que eu vou dar para vocês. Ou seja, na hora que Deus falou aquilo, eles descansaram, eles começaram a louvar a Deus. Ou seja, eles fizeram como uma festa, já acreditando que era como se eles já tivessem recebido a vitória. Como se eles já tivessem ganhado aquela luta. Você pode ler o texto... em Crônicas, acho que é 17, eu não me lembro muito bem, mas depois eu posso ver. E ali ele fala, acho que Crônicas 20 ou é 17, amados. E ali ele está dizendo o seguinte, que quando Deus trouxe a resposta,
eles já comemoraram, começaram com louvores, com tudo aquilo, crendo já que Deus faria. Então é a mesma coisa com a minha vida e com a sua. Às vezes Deus está colocando, falando, não fique em paz. Você vai num culto, Deus traz uma ministração da palavra de confiança, você recebe aquela palavra, não, é verdade. Só que daqui a pouco, você olha para a adversidade de novo, parece que aquela palavra esvaiu. Não faz como o povo, eles receberam a palavra do Senhor e já começaram a se portar como tal, já como os vencedores. Quem que faz festa? É quem está perdendo ou que é o campeão? É quem é campeão. Então eles se portaram como campeões. Então que sejamos pelo menos inteligentes. Passamos pela adversidade e vimos que Deus era conosco e nos preocupamos no início. Mas agora a gente vai ver, não, peraí, se Deus foi conosco naquela situação anterior, agora vai ser também. Eu não vou ficar me desgastando com a preocupação. No lugar de se desgastar com a preocupação, vá adorando a Deus, vá buscando estar mais próximo dele. A palavra de Deus, quando a gente lê ela, ela é um bálsamo para o nosso coração nesses momentos de preocupação, né? Com certeza. Eu queria mandar a paz também, Cláudio. Entrou, acho que um pouco atrasado. Eu, né? A paz minha vai ser um pouco atrasada a nossa. A Sandra, né? Sandra Rita, né? Minha tia, que Deus abençoe. Deus abençoe. E aqui a gente está transmitindo simultâneo aqui pelo YouTube e por dois faces, tem hora né? que a gente meio que perde alguns comentários aqui, irmãos. Então, tá. vocês nos perdoem. Então, se você Mas estiver paz do assistindo Senhor, ainda, a paz do bênção, Senhor. abençoe, Tá? A Cida Campos também, né? minha mãe. Então, às vezes, a gente está transmitindo simultâneo pelos dois faces. Às vezes, o irmão faz um comentário aqui e ali. E, às vezes, acaba não dando tempo de pegar. Né? Mas, Cláudio... Só um comentário aqui do pastor Ronaldo, para você já Vamos entrar. Lá. Jesus deixa claro que cada dia terá os seus desafios, problemas e preocupações. Mas se você gastar as suas energias se preocupando com o futuro, como terá força para lidar com os problemas de hoje? Exato. Ou seja, a energia que você tem hoje era para resolver as situações de hoje, para pelejar pelo hoje. E aí você vai estar na preocupação com o amanhã, que nem sabe se vai acontecer ou não, vai gastar. Tem um desequilíbrio, uma bagunça aí, né? Você acaba gastando bala. Mas dentro disso que o pastor Ronaldo falou, e eu queria realmente pontuar algo aqui. Dentro do texto que a gente está usando aqui como textuário, aqui como a base da reflexão. Sim. Que eu não preciso me preocupar, porque isso aí está no controle de Deus, mas que o próprio Deus diz para mim que eu vou ter força suficiente. E aí então assim, quando esse amanhã chegar, Sim. e aí dentro desse pensamento filosófico, Jesus está dizendo assim, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Sim. Ele está dizendo assim, ó, mas, que é a resposta de Jesus no verso 8, a vós não compete saber os tempos das estações, mas meu Pai já estabeleceu pelo seu exclusivo poder. E aí o 8 ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que ele está dizendo para os discípulos? Gente, fica de boa, calma. Sim. Vocês vão ter força suficiente, vocês vão receber poder. E aí a gente precisa entender essa ideia do poder, para poder até enfrentar o amanhã, para não ficar ansioso com o amanhã. Por quê? Porque, dentro de algumas definições, dentro da língua grega, nós temos duas palavras, eu acho que uma das mais conhecidas, pelo menos, nessa ideia do poder, que a primeira é exousia, né? Que é a ideia de poder no sentido de governo. E a segunda é dunamis, né? Que vem de dínamos, que traz a ideia de explosão, mas é habilidade e força, e a gente usa muito essa ideia do dínamos no contexto de milagres mesmo. Quando a mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, ela diz justamente o seguinte, ele tocou e ele diz assim, eu senti que de mim saiu virtude, poder, a palavra ali é dínamos. Então o que a gente precisa entender? Que essa ideia do futuro eu não preciso me preocupar, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Então, qual que é a fonte do meu poder? O Espírito Santo. Aleluia. Então, ele vai nos dar governo. Sim. E vai nos dar força e habilidade para vencer a cada dia. Então, o que eu quero declarar sobre a vida desse meu irmão, da minha irmã que está nos assistindo agora? Calma. Deus está lhe dando poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, eu preciso ter uma preocupação hoje. Qual é a minha preocupação? É o que nós falamos na semana passada. Ser cheios. Exatamente. Antes de continuar, que eu achei ótima essa fiação aí que você
puxou. Queria saudar a irmã Sandra Vieira, Pai do Senhor, irmã Sandra, Deus abençoe, está sempre com a gente. E o irmão Carlos, que entrou também, falou que está passando para dar um oi. A Pai do Senhor, irmão Carlos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Essa família abençoada que está viajando, conhecendo o Sul, conhecendo. Né? A irmã Marlene está aí, graças a Deus. Chegamos agora em Ponta Grossa, no Paraná. Meu Deus, vocês estão. Aproveitem. Com todo respeito, meus amigos, vocês estão abusados, hein? Vocês estão abusados. Mas é preparações do Senhor, né, irmão Carlos? Eu creio que vocês podem dizer bem. Mas isso que você falou, Anderson, eu até falei, nossa, que tremendo. Porque quando a gente vê aqui, a preocupação dos discípulos com relação em saber se ia mudar aquela situação adversa que eles estavam vivendo no governo de Roma, no domínio de Roma, Jesus só fala assim, não convém saber o tempo e estações, não é isso que vocês têm que se preocupar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Ou seja, o que eles tinham que se ocupar? No que eles tinham que se concentrar naquele momento? Era em receber esse poder do Espírito Santo, justamente aquilo que você falou. Então, amados, imagine como que seria tão melhor a nossa vida se, ao invés de nos preocuparmos com as situações que nem sabemos se virão, e mesmo que venham, está na mão do Senhor, Ele tem um controle, como o Anderson falou, Ele quem criou o dia, não, então Ele pode mudar, manipular, fazer o que Ele quer. Amados, eu acredito que Deus mude tempos, estações, situações, por amor a um servo dEle. Deus faz coisas grandes. Tem hora que a gente está tão aflito, que a gente fala assim, não vai dar tempo. Senhor, se o Senhor não fizer assim, 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 não vai dar mais. Se o Senhor não fizer até dia tal, porque meu prazo é até dia tal. Se o Senhor não fizer, não vai dar. Amado, o Senhor não trabalha assim. Experiência própria. Várias situações que eu vivi, Anderson, Lucas, Rebeca e Hannah, minha casa, tínhamos prazos e o Senhor, a gente passou o prazo, a gente foi pronto. Agora não tem mais o que fazer. Deus muda. Eu lembro que teve até, Deus me faz lembrar aqui uma situação que aconteceu. Eu lembro que bem no comecinho da nossa caminhada, que Deus vinha falando, o Anderson nem imaginava que Deus ia colocar todo essas, né, para estar ministrando, para ser aí um professor, bem no comecinho mesmo, bem no comecinho que Deus falava para o Anderson se preparar, já vinha falando que tinha aí toda uma trajetória de ministrações. Nós começamos a procurar um curso teológico. E assim, o nosso recurso era bem pequeno, irmãos, bem pequenos. E não tinha ainda o IMTV. Então, os cursos eram meio caros. E aí, de repente, eu não sei se ele vai lembrar disso, surgiu uma promoção numa rádio, e aí a gente não conseguiu naquele dia pegar a promoção, e eu fiquei tão chateada, falei, pô, era a única forma dele cursar teologia, era ali. E algo que nunca tinha acontecido antes, irmão, aconteceu. Eles tiveram um problema na rádio e no dia seguinte eles tiveram que reprisar o mesmo programa. E por reprisar o mesmo programa, eles tiveram que manter a promoção. Porque, como naquele programa já estava tudo gravado, então eles mantiveram. E aí não aconteceu mais depois. Pode falar, não, é uma estratégia. Não, não era. Foi algo que aconteceu. Então, assim, para mim, naquele dia anterior, era o único dia que dava. Mas Deus, ele permite situações para mostrar, eu faço o que eu quero. Se eu quiser parar o tempo, né, o próprio Josué pediu para que Deus desse uma paradinha ali. Né? Então, ele tem o controle de tudo, né? Deus, ele é poderoso. Então, essa ideia da gente se preocupar em ser cheio, né, de estar buscando. Mas existe também, Cláudia, com relação a esse fato, uma responsabilidade de todos nós para com o amanhã. Embora o futuro não nos pertença, embora o amanhã não nos pertença, eu acho que vale isso pontuar, porque o próprio texto diz que o meu Pai já reservou pelo seu exclusivo poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você fizer uma análise do texto, um exegese bem simples mesmo, está aí assistindo a gente aí, muita gente que ama a palavra, que assiste, que gosta de estudar. Se você fizer um exegese bem simples, você vai perceber que o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo assim, olha, o meu Pai já reservou, tipo assim, não esquenta a cabeça com isso, mas recebereis poder, tipo, você vai ser cheio, cara, você vai ter força para isso. E aí ele nos dá uma responsabilidade.
ser-me-eis testemunhas. E aí começa um desenvolver aqui, porque muitas das vezes nós estamos muito preocupados com o nosso futuro, com o amanhã, e talvez nós não estamos cumprindo esse dever prático, que é ser testemunha de Cristo. E eu acho que isso deve ser pontuado, porque você falou algo no início. Às vezes nós estamos muito preocupados só com aqui e agora, esse momento aqui e agora. E será que você está cumprindo um propósito? O que você está investindo no quê? Apenas para essa vida? Será que você está investindo para a eternidade? Será que você está investindo nos seus filhos? Será que você está cumprindo, né, esse chamado de Deus? Eu acho que vale a pena pontuar isso aí. Exatamente. Ou seja, então, a gente pensando, nós pensando, podemos pensar da seguinte maneira. Entendemos que não é agradável ao Senhor que estejamos preocupados. Imagine você, pai, mãe, garantiu para o seu filho, fica tranquilo, filho, eu vou providenciar isso que você precisa. Eu vou providenciar o que você precisa para viver. Pode ficar tranquilo que amanhã tem comida na mesa e nos outros dias você vai ver. Imagine se seu filho, você olhasse para ele e ele estivesse num canto todo aflito e de repente você visse que ele nem brincava mais, de repente você visse que ele andava de um lado para o outro, meio cabisbaixo, meio aflito, e você fosse perguntar para ele, o que foi que está acontecendo, filho? Ai, mãe, é que eu não sei não, viu, se a gente vai ter comida amanhã aqui para comer. Ah, mãe, eu não sei não se... Pai, eu não sei não se amanhã a gente vai ter casa para morar. Eu não sei não se amanhã a gente vai ter vestimenta. Eu não sei se amanhã eu vou estar com saúde. Imagine como que você se sente. Meu Deus, meu filho não confia, eu estou cuidando. E nós somos falhos. A palavra diz, né, quando a gente faz uma comparação de nós, pais, com Deus, a palavra diz que nós, sendo maus, né, queremos e sabemos dar boas dádivas. Imagine Deus. Então, assim, não é agradável. Se você, como pai, você se sentir como? Seu filho ficar desconfiando. Meu pai prometeu isso, mas ele não sei se vai cuidar de mim mesmo. Então, isso não é agradável a Deus. Então, que nós possamos, ao invés de nos preocupar, como a palavra diz, buscar o Espírito Santo de Deus, e não só para ter para nós, como Anderson disse, é para nós indo, as pessoas possam ver que nas nossas atitudes, por exemplo, tem uma situação super difícil, e a pessoa está sabendo, pessoas ao seu redor estão sabendo, mas vê você com um semblante sereno, né, toda aquela tranquilidade, a pessoa vai olhar e não vai entender. Poxa, eu sei que ele está numa dificuldade, mas olha que ele está tão tranquilo. A pessoa vai querer ter o que você tem. E é aí onde o testemunho de servo do Senhor, de quem tem o Espírito Santo de Deus, atua. Porque as pessoas vão querer ter isso também. Porque o que mais o mundo procura é essa paz, não é? Sim, e esse é o contexto que você falou. Nisso eu me torno uma testemunha, né? E que é bem colocado por você. Eu acho que a palavra que mais define, né? A gente sempre trabalha essa ideia, né? Ir de fazer discípulos, tal. E na verdade, a melhor definição é indo, né? Fazer os discípulos. Que é mais do original, ela traz assim. Indo fazer discípulos. Indo como? Indo como um pai faça discípulos. No seu dia a dia, nas suas atividades do dia a dia. Como um bom profissional, como um bom advogado, como um bom diretor, como um bom técnico de futebol, como um bom... Enfim... O que você tem que fazer, como um bom ser humano, indo fazer discípulos, como um bom aluno, como um bom filho, como um bom pai. Ou seja, toda a nossa trajetória, ela é nesse dever prático. E eu acho que isso está totalmente ligado a essa questão do futuro. Porque enquanto muita gente está desesperada, eles chegam para você e dizem assim, mas se você não está em choque, essa instabilidade, você fala assim, não, sabe por quê? Porque a minha segurança está em Deus. Eu oro pela minha nação, nós devemos orar pela nossa nação, devemos orar pelos nossos governantes, mas nós temos ciência e convicção que a nossa vida tem que estar em Deus. Isso. Né? E é esse diferencial que as pessoas vão observar na gente. Né? O que faz realmente, amados, a diferença não é exatamente o que você fala, embora seja muito importante nós falarmos do Senhor, mas é mais o que nós fazemos, as nossas atitudes, porque você sendo uma pessoa confiante no Senhor, que mesmo em meio ao vento, à tempestade, você não se abala, as pessoas observam, irmãos, as pessoas observam. E vai surgir alguém que vai falar assim, você pode orar por mim? Ou então, como você consegue ficar desse jeito, mesmo passando por isso? Eu sei que sua vida é mais difícil que a minha. Muitas vezes alguém chega e como que você consegue? Eu estou aqui desesperado. E aí é o momento onde você vai falar para ele do amor do Senhor, de como é uma garantia sólida nós vivemos na presença do Senhor. Então, amados, descansem,
porque o Senhor é quem cuida da gente. Eu queria saudar aqui nosso irmão Luciano Bezerra. Eu creio que não sei se eu vou errar. Acho que é o marido da irmã Luísa. Acho que o Luciano, bombeiro, né? Deus abençoe, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, amados. E que não estejamos com o nosso coração inquietos, amado, descansa no Senhor. Eu falei no início, e eu volto a falar aqui agora, não é em vão esse programa, esse tema, ele veio, eu creio, de encontro com a nossa necessidade hoje. Não é para você estar agitado, assim como o salmista disse no Salmo 42, né, que eu gosto também demais do Salmo 42, ele está no momento ali de cativeiro, e ele fala assim, no último verso: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, Ele é a minha salvação e o meu Deus. O que o salmista está vendo ali, fazendo ali? Ele está tendo um confrontamento com ele mesmo. Está falando, peraí, alma, por que dessa aflição, por que dessa angústia, por que dessa preocupação? Espera em Deus. Aí ele começa, eu creio, que lembrar das situações anteriores. E fala, Ele é o meu Salvador. Ou seja, é dele que vem minha salvação, que vem meu livramento. E Ele é o meu Deus. Então, tem horas que a gente tem que fazer isso, né? Como o salmista fez, dar um choque na gente mesmo. Falar, peraí, o que eu estou fazendo, né? Sem dúvida, até porque, e eu acho que é um quinto ponto que merece muito destaque, que eu estou ansioso, eu estou preocupado, mas eu preciso dar esse choque no meu emocional e entender que aquilo que Deus falou ao meu respeito vai se cumprir. Isso. Vai se cumprir. Porque foi justamente o que aconteceu com os discípulos. Porque a vós não compete saber os tempos e as estações. Meu Pai já reservou pelo seu exclusivo poder, ou seja, está nas mãos de Deus. Sim. Sua vida está na mão de Deus. Aí ele diz assim, mas recebereis poder a descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Eu tenho uma responsabilidade para você. Você precisa ser testemunha. Tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não vai entrar nessas questões, mas abrange muito. É a ideia do indo. Sim, Samaria, exato. Judéia, até os confins da terra. E aí, Jesus vai ascender aos céus dentro desse mesmo texto. E aí, o que ele havia dito? Ficar em Jerusalém até que isso aconteça. Isso. Até que isso aconteça. Eles estão atônitos vendo Jesus ascender aos céus e os varões dizem assim, o que vocês estão vendo? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Forma, E aí, eles vão o quê, Cláudio? Perseverar em oração. Eles vão se reunir no cenáculo, eles voltam para Jerusalém e eles estão num propósito de aguardar a promessa de Deus em oração. Que eu acho que cabe aí, entra nessa ideia do choque do emocional. Meu irmão, como é que você aguarda a promessa? Se preocupando com o amanhã, desesperado? Não, dá um choque no emocional. Espera aí, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, eu não sei o que vai ser, eu não sei como que vai acontecer, mas está nas tuas mãos. Ah, mas como é que eu vou fazer para pagar isso, Senhor? Está nas tuas mãos. Pai, como é que eu vou? Porque senão, como você mesmo disse para mim, né, tá aqui a Clau, ela diz direto para mim, depois dá um infarto em você aí, fica tudo aí. Então, porque, mas eu vou morrer antes daquilo que Deus prometeu. Não vai morrer, pode até não morrer, mas dá um AVC, você não vai desfrutar de jeito nenhum. Tá tudo torto ali, não pode fazer nada, não pode se mover, né? Então, assim, vamos desfrutar o melhor de Deus com o melhor. Ele preparou tudo para a gente viver bem e tranquilamente. Eu volto a dizer, muitas vezes, a gente ouve muito agora a palavra que está em alta, né, principalmente no meio evangélico, sobrevivência. Mas eu volto a dizer, na palavra de Deus, Jesus disse que veio para dar vida. E vida com abundância, não é sobrevida. O que é sobrevida? Eu só ir continuando em vida. Não estou desfrutando melhor. Só estou vivendo ali. É uma sobrevida. É menos do que a vida, né? Eu só estou ali no basiquinho para eu não morrer. Não. O Senhor disse vida e não disse só vida. Disse vida em abundância. Ah, mas por que eu não desfruto dessa vida em abundância? Talvez por conta da preocupação. Talvez por a gente não confiar totalmente, em deixar Deus agir. Tem hora que o trono da nossa vida, que quem deveria estar sentado governando deveria ser Deus, tem a gente, tem outras pessoas, tem tantas coisas, tem tantas pessoas menos Deus.
E aí a gente quer, na hora da adversidade, que de repente tudo mude, que Deus... Mas a gente não deu liberdade para Deus agir na nossa vida. E o Senhor, ele é muito educado. Ele não vai fazer nada sem que nós deixemos ele fazer. Então, muitas vezes, a gente tem que sair do trono, do governo da nossa vida, ou tirar aquilo que está governando, para que deixe Deus agir. Às vezes, as circunstâncias estão nos dirigindo, né? Nós estamos sendo dirigidos por circunstâncias, por pessoas também, isso vale ressaltar, né? Porque eu estou preocupado com amanhã, meu Deus, se eu não fizer assim conforme ele quer, conforme ela quer, ele vai me deixar, ele vai me abandonar. Peraí, vamos pensar aqui uma coisa. A gente vive por princípios, e principalmente princípios ligados à palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, eu sou uma testemunha de Cristo nessa terra. Eu sou uma testemunha de Cristo. Então, a minha vida é regida por princípios. Todas as vezes que eu quebro princípios, seja porque eu estou sendo regido por circunstância, o dinheiro pode se tornar o grande líder da minha vida. Que vai se tornar até um vilão, né? Porque vai estar ocupando o lugar de Deus. Né? Ontem até nós estávamos conversando com uma pessoa, nós fomos ministrar num culto ontem, e num bate-papo informal, né? A pessoa falou, nossa, eu estava até ganhando bem e tal, mas né, eu tive síndrome de burnout, né? Isso, falou que estava muito, muito mal, e assim, deixando toda a família para trás, os verdadeiros valores, não acompanhavam o crescimento do filho. Não porque a pessoa não amasse, mas é porque o que ela, assim, poxa, eu tenho dívidas muito altas, então eu não posso... Já fiz, né? Já tô, né? Exatamente, já tenho ali um comprometimento da minha renda, como que eu vou fazer? Só que, de repente, do nada precisou, eu creio que foi ali Deus dando um basta, porque ela estava compartilhando pra gente que do filho dela, como o horário dela era muito estendido, eram 3 pessoas diferentes que cuidavam do filho dela durante o dia, né? Então, assim, ela sempre amou muito esse filho dela e ama até hoje, mas ela, se estava com febre, ela não participava, não podia ajudar porque estava trabalhando. Em qualquer momento, não participava porque estava trabalhando. Então, assim, a gente tem que realmente avaliar os valores que Deus colocou. Não estou dizendo que não possamos trabalhar, mas tem limite para cada coisa. Deus estabeleceu todas as coisas. Deus jamais vai nos pedir algo que vai tomar mais do que o tempo que Ele sabe que é, né, do nosso corpo trabalhar. O nosso corpo tem limites, amado. Ele fez certinho, está estipulado certinho, só que a gente está ultrapassando esses limites. E aí está gerando muitos distúrbios, muitos problemas, porque a gente está ultrapassando. O Esdras colocou aqui, ó, a dimensão do conhecimento sobre o Deus que servimos vai revelar o nível da sua confiança que Ele vai cuidar. Eu também concordo com Esdras quando ele coloca isso. Quanto mais a gente procura conhecer de Deus, né, quanto mais a gente procura estar ali alicerçado na palavra, né, vai revelar o nível da nossa confiança. A gente está querendo estar mais próximo dele, então a nossa confiança é maior e ele vai cuidar mais. E eu também digo mais, não só vai revelar o nível da confiança, mas na verdade vai trazer essa confiança. Porque quando a gente começa a conhecer mais de Deus, é automático a gente descansar mais em Deus, não é? Eu acho que na verdade, onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Se o seu coração estiver firmado em Deus, e lógico, à medida que você o conhece, então isso aí vai te ajudar a se manter firme, né? Manter mais tranquilo. Então não tem jeito. Tem que passar em Deus mesmo, tem que estar seguro em Deus. Por isso que Jesus, ele bem aconselhou os discípulos, né? Vão se encher do Espírito Santo, vão fazer minha obra, o resto eu cuido, não tem que estar preocupado com essas coisas daqui, né? E como você disse, mesmo achei até interessante, que eu até mencionei, você mencionou, que na nossa rotina mesmo, e a gente andando e fazendo discípulos e falando com a nossa maneira de ser, a gente tem mania de achar que a gente só prega se nós formos o pregador, o cantor, o intercessor. Só que a gente esquece que, por exemplo, uma pessoa que é um jogador de futebol, vamos colocar, a gente sempre põe um exemplo assim, de que acontece. Sim. Ele, dentro do ambiente dele, que é o ambiente de trabalho, o ambiente de vivência, a atitude dele vai pregar lá dentro. Não precisa ser só quando ele estiver na igreja, ou só quando ele estiver orando, só quando ele estiver ali no púlpito pregando. É no dia a dia. E Deus colocou ele lá dentro como um jogador de futebol, porque eu não alcançaria as pessoas que ele vai alcançar, você não alcançaria as pessoas que ele vai alcançar. Então, no seu ambiente, irmão, de vivência, Deus te colocou para alcançar essas pessoas que talvez nós não alcançaríamos.
E eu acho que a gente precisa entender isso, né? Que se você não entender isso, você vai se cobrar, tornar-se um carrasco de si mesmo e vai achar que você precisa ser igual fulano, precisa ser igual ciclano. E isso, eu acho que você se cobra a ponto, meu Deus, eu ainda não estou daquele jeito. Mas espera aí, será que é o propósito de Deus para você estar daquele jeito? Né? Então, eu acho que essa ideia de procurar ser cheio do Espírito e o hoje, viver nele hoje, Jesus dizendo assim, olha, basta cada dia o seu próprio mal, então se revista hoje, Isso. se levantar cedo hoje e dizer assim, Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje? Aleluia. Senhor, guia o meu dia, Senhor, direciona a minha vida, porque, bom, você bem sabe disso, né? A nossa vida é bastante corrida, então você tem os compromissos, você tem toda aquela coisa, meu Deus, como é que vai ser? Só que aí, quando você coloca a sua vida em Deus, ele vai encaixando tudo, né? Vai direcionando Aleluia. tudo, Nossa, né? é perfeito. Até nossa correria de afazeres domésticos, né? Nós que somos mulheres, mesmo que trabalham fora, mas parece que quando você está ligado no Senhor, procurando mais obedecer, nossa, tudo vai se encaixando. E como você mesmo disse, parece que flui, né? Parece que o negócio anda. Então, toda essa preocupação que a gente tem, ela é vã. Eu acho que a nossa maior ocupação, não preocupação, ocupação seria estar na presença do Senhor, buscando o que Ele quer. Senhor, como você disse, acordando, o que o Senhor quer da minha vida para hoje? Qual que é o teu propósito, né? O que o Senhor quer que eu Exatamente. faça hoje, né? Exato. E tem alguns comentários aqui, Anderson, acho que não sei se está vendo aí Não. também. Tem aqui, a irmã Dolores colocou aqui, ó, se eu não crer que Deus está no controle de tudo na minha vida, do que adianta servi-lo? É muito forte, né? Realmente, né? Porque a gente pode estar todos os dias na igreja, amados, falando dele para todo mundo. E a gente é bom no sermão, né? Para falar para os outros. Mas quando chega a hora de a gente confiar, a gente parece que dá aquela, né, balançada. Mas realmente, de que adianta a gente servir ele se de fato a gente não está confiando? Eu acho que, na verdade, a nossa fé ela se torna vazia, né? Então, essa ideia do amanhã, eu acho que tem muita gente sofrendo, até porque, como eu disse, que nós somos limitados com relação ao futuro. Por que eu estou falando isso? E volto naquela ideia, né? naquele exemplo. Se Deus abrisse hoje o nosso leque, como nós estaríamos daqui a 5 anos, e eu visse numa gravura, numa foto que seja, todos os meus, e procurasse um rostinho lá e não tivesse, eu acho que eu ia sofrer por antecipação. Com certeza. Eu acho que nós sofremos por antecipação. Então, assim, eu tenho certeza que algumas pessoas que estão nos assistindo passaram por perdas. Sim. A gente tem amigos que perderam pais, que perderam irmãos, que perderam filhos, perderam tios. E talvez hoje ele parou dizendo assim, como é que vai ser daqui para frente? E eu posso dizer para você sem medo de errar, Deus vai te dar força. Vai. Deus vai te fortalecer. Aleluia. O Espírito Santo Sim, vai te com guiar. certeza. Como foi dito, você serve a Deus, confia nele. Isso. Continua acreditando. Aquilo que ele falou a teu respeito vai se cumprir. Ele é um Deus que trabalha em meio às circunstâncias, Sim. trabalha através das circunstâncias. Às vezes, as adversidades pavimentam a estrada que nos levam até a Deus. E isso a gente tem que ter em mente. Então, talvez você vai dizer assim, poxa, foi a dor que me fez aproximar-se de Deus. E lá no amanhã, você vai dizer assim, poxa, Deus foi tão bom comigo, que no meio da dor, Ele se mostrou que é comigo. Então, Aleluia. descansa, Ele vai cuidar. E é tão fato isso, que no meio dessa pandemia, nós perdemos algumas pessoas amigas, e entre elas uma grande amiga mesmo, que inclusive tinha uma filha da idade da minha filha, de uma das minhas filhas. E eu fiquei muito mal, falei, Senhor, o que vai ser da filha dela? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Pensando nas situações que viriam, né? Porque a falta que faz uma mãe. E Deus falou tão claro comigo, ao meu coração naquele momento, falou, você acha que ela tinha mais amor pela filha dela do que eu tenho? Você acha que eu não vou cuidar dessa filha dela? Mas foi muito forte, amados. Então, assim, saiba que diante de qualquer situação, maior é o amor de Deus por nós, maior é o amor de Deus pelos nossos. Então, a gente não tem que estar nessa inquietação, aí como que vai ser, como se Deus, né, tivesse sido pego de surpresa, ou como se Deus não se importasse. Ele se importa sim. E aqui o pastor Ronaldo,
fez 2 comentários aqui, ó. Assim, em vez de pensar o que será de você e de sua família amanhã, ou na semana que vem, ou quando vier alguma adversidade, gaste seu tempo resolvendo as questões de hoje, agradecendo a Deus por estar te sustentando até agora. É assim, um dia de cada vez. Espera aí que eu me perdi. Que você conseguirá ter sabedoria, fé, paciência, realmente vai fazer uma análise, né? Para lidar com os problemas e não ser prejudicado com eles. A gente gasta tempo com aquilo que não é a preocupação do momento e aquilo que deveria ser a nossa ocupação do momento, a gente não pensa direito, né? Realmente, o pastor Ronaldo colocou muito bem. Aqui ele coloca, se hoje é o nosso último dia, então vamos viver para Deus. Meus irmãos, como é bom viver para Deus. Se eu soubesse que é tão bom viver para Deus, eu já teria aceitado a Ele muito tempo antes. Verdade, né, pastor? E agora que entreguei a vida a Ele, então quero viver intensamente para Ele, pois Ele me amou na cruz e não posso negá-lo por ser tão grande o amor por nós. Glória a Deus. O irmão Gleison Benítez está mandando graça e paz. Graça e paz, glória a Deus. Irmão Gleison, quem for da região do Piratininga, né? Ali, vai lá, tem um salão, estúdio cabeleireiro, o negócio é chique. Os homens querem ficar com a sua barba bonita aí, tem o cabelo invocado aí, irmão. Vai lá, por aqui, pega o contato do irmão Gleison aqui. Servo de Deus, irmão, abençoado, viu? Vai lá, irmão. Um homem que vai colocar a mão na sua cabeça ou na sua barba, que tem unção, aí você vai ver. Glória. Irmão, você vai ficar até bonito. Você que, meu Deus, você vai ficar até bonito, fica tranquilo. Amém. E ele mencionou aqui, o irmão Gleison, tudo Deus faz com propósito e de propósito. Meu Deus, foi forte ontem. A mensagem de ontem, né? Glória a Deus. Glória a Deus, ficou guardadinho, isso é bom demais. Deus te abençoe, meu amigo. Exatamente. E a gente está chegando aí próximo dos últimos minutinhos, né? Sim, eu queria aqui, né, até dar um esclarecimento. Vocês estão vendo o Lucas aí um pouquinho caladinho. Deu um probleminha aqui no microfone, mas se Deus quiser, semana que vem, vamos estar com um aparelho novo, em nome de Jesus. Nós vamos correr atrás disso, né, Cláudio? Sim, toda mudança, às vezes tem os transtornos, mas a gente não vai ficar preocupado com isso, irmãos. Não vamos preocupar com amanhã. Né, Lucas? Em nome de Jesus. E Deus vai preparando todas as coisas, amados. E, inclusive, amados, eu volto a falar, eu sei que eu estou sendo até chata em insistir. Esse tema não foi em vão, né? Eu não sei se você está preocupado com, como que vai ser minha ceia de Natal? Como que vai ser minha ceia de Ano Novo? Ou como que vai ser o meu 2022? Descansa, amado. Não fica se preocupando com isso, não. Por um acaso Deus já falhou com você em algum momento? Já deixou você na mão? Não. E assim, experiência própria que a gente tem. Se a gente tivesse, às vezes, o dinheiro para fazer algumas coisas, né, que a gente desejou fazer em nossas vidas, não viriam tão boas como as que Deus faz e prepara para a gente. Às vezes tem coisas que a gente recebe, irmãos, presentes de Deus, através de pessoas que Deus usa, de primeira qualidade, que a gente até olha e fala, se a gente tivesse dinheiro, a gente não tinha comprado assim. Não. Né? Em tudo, né? Deus faz. Eu queria mandar a paz à irmã Camila, né? Camila Martins Soteiro. Pai Senhor, irmã Camila, irmãos de rádio, os filhos. Os filhos, tudo crescendo, glória, né? Que Deus abençoe. São bênçãos, casal abençoado, família abençoada. Copo de Leite Assessoria tá com a gente aí também, né? A Érica. Você que vai casar também, viu, irmão? Também, uma bênção. A Érica você que tá orando, dizendo, Senhor, eu quero casar, fala lá com a Érica lá. E algo que a gente tem que aprender, né? Que é bem muito falado. Você falou do irmão Cleison, falamos da Érica. A gente tem que aprender, amados, um a ajudar o outro. Né? Porque às vezes a gente vai, de repente, abençoar uma outra pessoa e não olha o nosso irmão que também vai ser uma bênção para a nossa vida, né? Quando a gente está abençoando o servo do Senhor. Então, se você precisa aí desse serviço, prestação de serviço, tá? Eles não pediram pra gente fazer isso não, viu, irmão? A gente Deus tocou no coração do Anderson tem hoje, um carinho aí e é benção, tá? Então, se vocês precisarem do contato de qualquer um deles e não conseguirem aqui, a gente passa para vocês, só entrar no nosso particular também. E se você deseja também fazer teologia, eu conheço um lugar bom também aí. Esse eu garanto. Mas é bênção, amados, é bênção de Deus. E você... eu queria trazer aqui algumas considerações finais, né? Eu falo aqui minha parte, depois a Cláudia fala aí. Dentro disso, da preocupação do futuro, que eu posso dizer para os irmãos, repetindo aquilo que nós falamos, o futuro, ele
o amanhã para nós, ele não existe, porque todas as vezes que o amanhã chegar, ele é hoje. Então você vai estar sempre buscando algo que para você nunca chega. Mas embora para você não exista, e eu estou sendo aqui um tanto filosófico, embora para você não exista, para Deus ele existe. Por isso que ele diz, a vós não compete saber os tempos e as estações. Porque eu posso lhe afirmar que para Deus ele existe. Porque lá no texto de Romanos, capítulo 4, verso 17, se eu não estiver errado, mas é no 4, sim, diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Amém. Ele tem poder de realizar o sobrenatural, ele tem poder de fazer. É por isso que Jesus deixou bem claro lá em Mateus 25, como foi citado, Mateus 6, do 25 ao 34, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, não quanto ao vez de comer, pelo que ao vez de beber. E ele começa a dizer assim, quanto ao vosso corpo, pelo que ao vez de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento. Ele está dizendo assim, cara, a tua vida tem mais valor para ele do que aquilo que você come. Aleluia. Então, se ele te deu a vida, ele vai te dar aquilo que você precisa para comer, para manter a tua vida. E ele diz assim, não é o corpo mais do que o vestiário. Sabe o que ele está dizendo? Ele se preocupa mais com o teu corpo do que com a roupa que você veste. Se ele te deu um corpo, ele também vai te dar roupa para vestir. Então ele diz assim, olha para as aves do céu, contempla tudo isso, não cegam, não ajuntam em celeiro, e o seu pai vos alimenta. A gente gosta de usar o exemplo das aves, mas trazendo, contextualizando a nossa realidade aqui. Nós temos uma cachorrinha por nome Lili. Inclusive, a gente está sempre fazendo a live, ela está por aqui, ou está aqui por baixo aqui das mesas aqui e tal. Mas existe um detalhe interessante. Queridos, ela não tem noções, porque ela é um animal irracional, ela não tem noções de morte. Por isso ela vive intensamente a cada dia. Ela não sabe se simplesmente vai haver comida amanhã ou não. Mas nós, como donos, hoje mesmo aconteceu isso. Gente, a Lili ainda não comeu. Vai alguém pôr comida para a Lili. Esse vai alguém normalmente é a mãe, tá? Normalmente é a Clau, né? Né? Mas o que eu quero dizer, que na verdade, se nós temos o cuidado dos nossos bichinhos, como você tem, você imagina o cuidado de Deus para com você. Aleluia. Ela não tem noção de amanhã. Por isso ela vive hoje intensamente. Então que quando Jesus usa assim, olha as aves do céu, não semeiam, não plantam, não ajuntam celeiro, e o vosso Pai Celestial cuida de cada uma delas, tendes porventura menos valor de qualquer um desses. E ele usa o exemplo do lírio. Então, querido, a palavra de Deus ao teu coração nesta tarde, descansa. Aleluia. O teu amanhã está na mão de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Que Deus te abençoe. Né? Passo aqui a Cláudia fazer suas considerações. Eu quero, na verdade, estar falando aqui de alguns comentários, saudando o pastor Samuel do Vila Rio, que está com a gente, meu amigo, mandou a paz, passando honra. por aqui rapidinho, para dizer que vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Você, pastor, sua esposa, as meninas, uma família abençoada, né? Vocês Deus não abençoe, uma família amigo. abençoada também, Deus tem colocado, assim como a dos demais irmãos que estão aqui também. O pastor Ronaldo colocou um versículo aqui muito, assim, certeiro com o que você acabou de dizer, que está em Tiago 4, 14 e 15. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isso ou aquilo. Né? O que somos nós? Que a gente tem que ficar preocupado, como vai ser? Não, vai garantir alguma coisa. Quem garante qualquer coisa, se não o Senhor, né? Até o que a gente vai fazer, não, amanhã eu estou lá. Não, peraí, se o Senhor quiser, eu estarei lá, né? Porque tudo na mão do Senhor. A irmã Vânia Lopes também, mandando a paz do Senhor, que Deus abençoe a paz do Senhor. E é muito bom, amados, estar com cada um dos irmãos. E como já foi dito aqui, né? Volto a dizer, não, nada na vida do Senhor, né, na nossa vida, tendo o Senhor, é por acaso. Não, nunca é coincidência, é cristocidência.
Se você está passando por uma dificuldade, que você está muito preocupado, como que vai ser, amado, essa palavra foi para você. Então aquieta o seu coração, descansa no Senhor, aplica isso. O que você vai fazer agora? Ai, o que eu faço? Estou de mãos atadas, eu não sei. Busca o Espírito Santo. Busca continuar vivendo uma vida que demonstre que o Espírito Santo, né, que você tenha segurança no Senhor, que você está com o Espírito Santo. É isso que você tem que fazer. Né? A palavra de Deus diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, né, que ele está se referindo, comer, beber, vestir, serão acrescentadas. Ou seja, ele sabe o que você precisa e ele tem condições de dar o que você precisa. Então o que a gente faz? Buscamos o reino do Senhor e vivemos, desfrutamos o melhor que o Senhor tem. Deus te fez para desfrutar o melhor. Né? Você que está na presença do Senhor, não é isso que tem uma promessa lá? Até ontem nós estávamos ouvindo Deuteronômio 28, não é isso? O Senhor nos fez para desfrutar o melhor da terra. Para quem andar em obediência ao Senhor, não é isso? Ele tem esse melhor para nós, ele tem. E a gente precisa descansar, confiar nele, né? Coisas melhores estão por vir, eu tenho certeza. Nós estamos muito preocupados nesses dias, mas esconde a palavra no coração. Glória a Deus. Né? Deuteronômio é para nós. Isso, 28. Irmãos, medita. É para nós. Exato, só andar em obediência. E o Esdras compartilhou. Nesses dias eu estava bem preocupado. Muito obrigada por essa palavra. Obrigada ao Senhor, porque, amados, vem de encontro com a gente também, viu? Tenha certeza, né, Anderson? Inclusive também, procura lá, Esdras Ferreira, entra no canal dele. Isso, uma tá? bênção, amados. É uma bênção. O Esdras faz um trabalho muito legal, um trabalho de missões, Missão Vida Nova. Isso, pode procurar. O Esdras é escritor, tem os seus livros, né, Cláudio? Sim, que ajudam demais, exatamente. Falam sobre depressão, curas para a alma, coisas desse tipo também. Uma bênção. Deus tem usado muito o ministério dele, tem sido nessa área de missões, a área também tratando dessas situações, e eu creio que vai ser bênção também. Amém? Amém? Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui. O Lucas vai comentar bastante. Hoje deu um probleminha nos microfones dele. Ele só aí, ficou nos gestos, mas na próxima... Mas o Lucas é o cara que comanda aqui a nossa bastidores, máquina. Aqui. Agora isso. Ele é o cara aí que comanda tudo aí. Nos dá justo aí, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Meus irmãos, fica no canal, você sabe que isso fica no canal. Compartilha com alguém que você sabe que de repente está preocupado, está ansioso. Se foi bênção para você, manda para alguém, para ser bênção na tua vida, assiste lá. Como eu disse, não estamos preocupados em nos tornarmos youtubers, tal, mas entendemos uma missão, um propósito, e nós estamos aqui para cumprir esse propósito. Beijo enorme no coração de cada um de vocês. Verdade. Tá bom? Até um próximo encontro, se Deus quiser. E vamos orar. Ora aí, Cláudio. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer Deus, por esse dia estarmos reunidos, embora cada qual onde está no seu ambiente, Pai, mas que o Senhor visite a cada um de nós, cada um desses que ouviram. O Senhor sabe do coração de cada um, até mesmo onde operou essa preocupação, de que forma que veio, mas que o Senhor possa trazer. A tua palavra diz que quando nós colocamos, né, Pai, em Ti, através de orações e súplicas, de ações de graça, essas inquietações, a tua paz, que excede todo entendimento, vai guardar nossa mente e coração. Então, essa paz, Senhor, que excede todo entendimento, eu peço que venha realmente estar guardando a mente e o coração de cada um de nós, Pai. De cada um desses que estão aflitos, muitos que não estão conseguindo dormir por conta de preocupações, muitos que não estão conseguindo desfrutar o melhor que o Senhor deu por estar preocupado com algo que nem sabe como que vai ser ou se vai suceder. Mas, Senhor, coloca sobre nós, Senhor, neste momento, a confiança que essa palavra que foi ministrada hoje por Ti aos nossos corações, ela não venha se esvair, mas que ela venha continuar nos nossos corações, nos dando força, nos dando confiança e segurança em Ti. Meu Deus, aonde for necessário haver cura, que o Senhor entre com cura neste momento. Se existe alguém que está com dores, que o Senhor entre com a cura, entre com o livramento, entre com a providência. Aquilo que está precisando de uma providência financeira, o Senhor é Deus, dono do ouro e da prata. Aquele que está precisando de uma providência no relacionamento, né, Pai, no casamento, faz uma grande obra. Entra na área familiar também, relacionamento de pais com filhos, filhos com pais.
enfim, familiares de um modo geral. Entra, Senhor, também na área profissional, abre portas. Sim, meu Todas Deus. as áreas de necessidade o Senhor conhece, nós apresentamos a Ti. Mas que isso não mais ocupe a nossa mente, Pai Santo, dessa forma que tinha ocupado. Mas nós vamos descansar em Ti, te peço, Espírito Santo, seja conosco. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus Amém, irmãos. amados. Deus Até abençoe. uma próxima, se Deus quiser. Paz, Fica Senhor. com Deus.